Do médio e magistério ao ego superior de avaliador, a complexidade de avaliar sem rotular. Leitura rápida. Ideias centrais do artigo. Tópico: o magistério de 1995, uma trajetória de 30 anos que começou na periferia de Belo Horizonte, nos ensina que, na educação, somos eternos aprendizes. Tópico: processo versus critério. A avaliação deve ser encarada como um percurso de diagnóstico e apoio, e não como uma imposição fria e autoritária de critérios de exclusão. Tópico: critique ao tecnicismo. A educação historicamente priorizou as demandas de mercado em vez de favorecer a alegria de viver e as conexões sociais significativas. Tópico: o perigo do ego. O educador e psicopedagogo deve vigiar para não agir com supremacia intelectual diante do indivíduo sendo avaliado. Em 1995, em um canto que, na época, parecia mais zona rural do que capital, tomei uma decisão que desenharia toda a minha estrada profissional. Decidi ingressar no magistério de primeiro grau. Eu era apenas um jovem fascinado pela possibilidade de ensinar, mas, desde aqueles primeiros anos, uma inquietação me perseguia silenciosamente. O que nós estamos fazendo quando avaliamos alguém? 30 anos se passaram. Percorri caminhos acadêmicos, atuei na clínica, na docência e na coordenação. No entanto, hoje, diante da vastidão conceitual da educação, sinto-me humildemente como o mesmo aprendiz de 1995. A diferença é que, hoje, compreendo que o amadurecimento pedagógico que conquistamos nos últimos anos nos trouxe algo essencial: o respeito pela subjetividade de quem aprende. O peso da palavra critério e a ilusão da prova. Avaliar, na sua essência, deveria ser um ato de acolhimento. A palavra-chave aqui é processo. No entanto, quando tentamos traduzir esse processo em critérios, algo estranho acontece. A palavra critério muitas vezes carrega um tom autoritário, quase repressor. Quem define o critério? Sob qual patamar de satisfação decidimos que um ser humano provou que aprendeu? E a pergunta mais fundamental: será que ele realmente precisa provar? A história recente da educação brasileira foi também moldada pelo tecnicismo. Essa abordagem industrial preocupou-se excessivamente em preparar indivíduos para o mercado de trabalho, em padronizar comportamentos e em classificar mentes por meio de notas e exames de exclusão. Nesse molde fabril, sobrou pouquíssimo espaço para favorecer a alegria de viver, o prazer de se relacionar socialmente e a expressão das potências individuais. Essa crítica à burocratização e à frieza dos critérios de produtividade técnica é profundamente discutida por Dermeval Saviani, criador da pedagogia histórico-crítica. Saviani argumenta que o tecnicismo desumaniza o ato educativo ao subordinar professores e alunos a metas instrumentais e burocráticas. Na pedagogia tecnicista, o processo define a ação, restando ao professor e ao aluno a execução de tarefas pré-planejadas. Trata-se de uma organização racional dos meios, onde a eficiência e a produtividade se tornam fins em si mesmos, esvaziando a relação educativa de sua dimensão política e humana. O grande filósofo da educação Cipriano Lucchesi aponta com precisão essa distorção ao diferenciar o ato de examinar do ato de avaliar. O exame é classificatório e excludente, ele olha para o passado, julga e rótula o aluno entre quem serve e quem não serve para o mercado. Já a avaliação é diagnóstica e inclusiva, ela olha para o presente para planejar o futuro, acolhendo o educando no ponto em que ele está e auxiliando-o a dar o próximo passo. Quando a padronização impera, a expertise de uma pessoa passa a ser medida pela utilidade dela para a engrenagem do mercado, e não pela satisfação genuína e pela alegria interna que ela sente ao descobrir o mundo. A escuta mediadora e o respeito à individualidade. Cada estudante traz consigo um canal único de interpretação do mundo, carregado de seus interesses, traumas, vivências e paixões. Se desconsiderarmos o quão significativo um assunto é para a vida concreta do aluno, a avaliação vira apenas uma cobrança mecânica de memorização de curto prazo. É o que Jussara Hoffmann, defensora da avaliação mediadora, chama de compromisso com o vir a ser do estudante. Avaliar não é testar para atribuir uma nota que encerra o diálogo. Avaliar é estabelecer uma relação de mediação, uma escuta atenta que provoca o estudante a refletir, respeitando seu tempo de maturação e as suas formas singulares de construir o saber. A avaliação mediadora nos convida a abandonar as respostas prontas e a nos debruçarmos sobre os caminhos que o estudante percorreu para chegar a uma determinada conclusão.
O ego e a supremacia do avaliador. Aqui reside o maior perigo para nós, educadores, psicopedagogos e tantos outros profissionais dedicados ao desenvolvimento humano. Quando vestimos a capa de avaliadores, é extremamente fácil cair na armadilha da supremacia do ego. O ego nos sussurra que, por estarmos na posição de aplicar o teste ou definir o critério, somos intelectual ou moralmente superiores ao avaliado. Esse é um auto-engano perigoso. O avaliador que se julga mais inteligente ou superior ao avaliado já perdeu a capacidade de educar. A verdadeira inteligência pedagógica não está em apontar o erro ou classificar a falha, mas sim na sensibilidade de descobrir como aquela mente funciona e no respeito ético de se colocar como parceiro de jornada, e não como juiz supremo. Se há algo que esses 30 anos de caminhada me ensinaram, é que a avaliação de aprendizagem só faz sentido se ela servir para expandir vidas, e não para limitar destinos. Que possamos olhar para os nossos alunos com a curiosidade e o respeito que o jovem professor de 1995 tinha no início de sua caminhada. Afinal, na escola da vida, somos todos eternos aprendizes na mesma sala de aula. Pague um cafezinho para o autor. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a manutenção do blog comprando um cafezinho simbólico para o autor. Escaneie o código acima ou copie a chave Pix abaixo.